Miguel Viana. Bom dia, estancianos, bom dia, estancianas, os aqui chegados, os bem aconchegados, os esfriados pelo tempo, os congelados pelos contratempos. É preciso ter muito cuidado hoje até para atravessar a rua. Um educador colombiano chamado Gustavo Wilches, uma vez, contra Eduardo Galeano, chamou os alunos e disse: ainda que abra o sinal verde, jamais atravesse sem olhar para os dois lados. Wilches contou aos meninos que certa vez um automóvel o atropelara e o deixara caído no meio da rua, recordando o acidente que quase lhe custara a vida. Mas os meninos, em vez de se preocuparem com isso, perguntaram ao Wilches de que marca era o carro. Tinha ar-condicionado? Tinha teto solar elétrico? Tinha faróis de neblina? De quantos cilindros era o motor? Aí o Wilches descobriu que, por influência da usura humana capitalista, o mundo, mesmo das crianças, não é tão simples assim. Porque do ponto de vista do sul, o verão, do norte é o inverno. Porque do ponto de vista de uma minhoca, um prato de espaguete é uma orgia. Porque os hindus veem uma vaca sagrada, os outros veem um grande hambúrguer. Porque do ponto de vista de Hipócrates e seus descendentes, continuantes, de Galiano, de Maimônides, de Paracelso, havia uma enfermidade no mundo chamada indigestão, mas não havia uma enfermidade no mundo chamada fome. Porque do ponto de vista de seus vizinhos, no povoado de Cardona, o Toto Zhuang, que andava com a mesma roupa no verão e no inverno, era um homem admirável. As pessoas diziam: o Toto nunca tem frio. Ele não dizia nada. Frio ele tinha. O que não tinha era agasalho. Frio nós estamos sentindo nessa hora grave nesse país. O que nós não temos e não estamos encontrando solenemente é agasalho. E vamos ser realistas. São para lá de remotas as chances de alguma das novas investigações abertas contra essa estupidez, essa barbárie instalada no poder chamada Jair Bolsonaro, mesmo no âmbito do TSE, mesmo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. São remotas chances de resultarem em seu afastamento do cargo, ou mesmo em sua ineligibilidade nas eleições do ano que vem. Sejamos realistas. Porque do lado judicial há sempre a lentidão das coisas nas cortes superiores. Sobretudo quando o alvo é um chefe do executivo. Ainda que com provas, motivações justíssimas, inclusive da defesa das eleições, da defesa da democracia, da defesa da mínima moralidade nesse país, os tribunais não podem passar por cima do que eles chamam de prazos e recursos. E sem falar nas pressões que são comuns nessas horas. Só a título de exemplificação. Está completando o quê? Um ano que o Superior Tribunal, a dúvida em torno do depoimento de Bolsonaro no inquérito que apura a interferência da Polícia Federal, está completando um ano. Se é presencial, se é por escrito, o plenário ainda não decidiu se o inquérito dele, ele vai responder por escrito. Ainda isso, uma coisa extremamente simples. E o caso está parado. Ficou parado. Até que quando o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, decidiu botá-lo para andar. Porque caberá também, é bom que se lembre, ao mesmo ministro Alexandre de Moraes comandar as investigações sobre Bolsonaro no inquérito das fake news, no qual o presidente foi incluído essa semana sob suspeita de ter cometido 11 crimes. Isso mesmo, 11. Um time de futebol de crimes. Em alguns casos, não há necessidade
de mais provas, já expostas em declarações públicas e em lives. Mas tudo isso para virar denúncia contra o senhor Bolsonaro, que terá que ser aceita pelo plenário do Superior Tribunal Federal e autorizada pela Câmara, vai ter que passar pelas mãos também do Aras, o Augusto da PGR. E alguém acredita que ele vai formular alguma denúncia? Principalmente agora que ele quer continuar no cargo? Ser reconduzido? No caso da decretação da ineligibilidade, as coisas podem ser mais fáceis do ponto de vista jurídico, pois vão passar no TSE, que tem a função de fiscalizar quem pode ou não ser candidato à luz da legislação. E Bolsonaro já abusou o suficiente do cargo para não poder. Mas se trata de uma decisão forte do peso político, e nos meios jurídicos há quem duvide claramente que a Corte Eleitoral a tomará solenemente. E se nem o Congresso, nem o STF tiveram coragem de afastar o senhor Bolsonaro até agora, será que o TSE terá força para excluí-lo da eleição? Difícil imaginar tal cenário sem multidões de milhões nas ruas e sem um desgaste maior ainda do seu governo nas pesquisas. Há momentos em que só o peso da vontade popular, quase unânime, pode legitimizar decisões extremas dos poderes, como aconteceu com Collor. E tudo indica que esse momento não chegou, e não se sabe se chegará, essa é a verdade. Apesar desse monstruoso crescimento de desaprovação do senhor Bolsonaro. E é assim que os bons entendedores de Brasília e seus poderes pintam hoje o cenário. Ainda que aos trancos e barrancos institucionais, Bolsonaro vai ficando. Ameaça a democracia, recebe um aviso aos navegantes do judiciário sob a forma do mais um inquérito. Responde com mais desafios, mas na prática não faz nada. Até porque em sua fragilidade não pode ir além da linha desenhada no chão pelo Centrão que quer eleição. Também não tem apoio militar para um golpe clássico. As vozes são isoladas. E a vida vai seguindo, anda até 2022, numa estranha banalização da crise institucional que parece estar ficando crônica, necrosada, mas continua andando. Por outro lado, senhoras e senhores, no próximo dia 26 de agosto, termina o prazo de 90 dias dado pelo chefe lá da Casa Branca, Joe Biden, que agora flerta com seu Bolsonaro, e a gente alertou aqui, depois da eleição, antes da eleição, quem era Joe Biden, flerta para dar apoio militar a ele, para ele se garantir, contanto que ele atue para impedir o 5G chinês aqui. Pois esse Joe Biden deu um prazo para as agências de espionagem dos Estados Unidos investiguem sobre a origem do novo coronavírus. Ontem foram divulgadas pelo site de notícias russo Sputnik e a rede estadunidense de televisão CNN informações de que essas agências teriam conseguido obter dados genéticos de amostra de vírus que tem sido estudado no Instituto de Virologia de Wuhan. E estão analisando esses dados que, segundo as mesmas fontes, podem ter sido hackeados de computadores conectados a servidores externos, baseados na nuvem, que estariam envolvidos na criação do processamento de dados. O presidente dos Estados Unidos, de certo, e a gente sabe, tem prerrogativas plenipotenciárias para ordenar o que quer que seja de ser ouvido aos órgãos direto e indiretamente subordinados à sua administração. Mas desde que, por óbvio, as investigações do seu serviço secreto se limitem a assuntos de Estado e sejam feitos nos seus limites territoriais. Porque seguramente não é direito do presidente dos Estados Unidos, nem de porcaria nenhuma, de acordo com o espírito e a letra das normas internacionais que os Estados Unidos violam permanentemente, atentar contra a soberania nacional dos outros países.
uma investigação séria sobre algo que provoca tantos danos à humanidade. É bom citar que são mais de 200 milhões de infectados, mais de 4 milhões de mortos, só no Brasil quase 600 mil. Deveria ser objeto de investigação conduzida por órgão de governança global. Quiçá a OMS, a agência credenciada pelas Nações Unidas, não pelo governo dos Estados Unidos. Mas o que se observa é que o Sr. Joe Biden está politizando a questão do rastreamento de origem do coronavírus. O Centrão, que quer reeleição. Também não tem apoio militar para um golpe clássico. As vozes são isoladas. E a vida vai seguindo, anda até 2022, numa estranha banalização da crise institucional, que parece estar ficando crônica, necrosada, mas continua andando. Por outro lado, senhoras e senhores, no próximo dia 26 de agosto, termina o prazo de 90 dias dado pelo chefe lá da Casa Branca, Joe Biden, que agora flerta com seu Bolsonaro, e a gente alertou aqui, depois da eleição, antes da eleição, quem era Joe Biden, flerta para dar apoio militar a ele, para ele se garantir, contanto que ele atue para impedir o 5G chinês aqui. Pois esse Joe Biden deu um prazo para as agências de espionagem dos Estados Unidos investiguem sobre a origem do novo coronavírus. Ontem foram divulgadas pelo site de notícias russo Sputnik e a rede estadunidense de televisão CNN informações de que essas agências teriam conseguido obter dados genéticos de amostra de vírus que tem sido estudado no Instituto de Virologia de Wuhan. E estão analisando esses dados que, segundo as mesmas fontes, podem ter sido hackeados de computadores conectados a servidores externos, baseados na nuvem, que estariam envolvidos na criação do processamento de dados. O presidente dos Estados Unidos, de certo, e a gente sabe, tem prerrogativas plenipotenciárias para ordenar o que quer que seja de ser ouvido aos órgãos direto e indiretamente subordinados à sua administração. Mas desde que, por óbvio, as investigações do seu serviço secreto se limitem a assuntos de Estado e sejam feitos nos seus limites territoriais. Porque seguramente não é direito do presidente dos Estados Unidos, nem de porcaria nenhuma, de acordo com o espírito e a letra das normas internacionais que os Estados Unidos violam permanentemente, atentar contra a soberania nacional dos outros países. Uma investigação séria sobre algo que provoca tantos danos à humanidade. É bom citar que são mais de 200 milhões de infectados, mais de 4 milhões de mortos, só no Brasil quase 600 mil. Deveria ser objeto de investigação conduzida por órgão de governança global. Quiçá a OMS, a agência credenciada pelas Nações Unidas, não pelo governo dos Estados Unidos. Mas o que se observa é que o Sr. Joe Biden está politizando a questão do rastreamento de origem do coronavírus e tornando-a um instrumento da Guerra Fria, que pensaram que tinha acabado, que decidiram mover agora contra a China. A ordem de Biden se baseia em graves distorções, porque é uma determinação que se volta contra terceiros países soberanos e capazes de gerir seus próprios assuntos. Não existe santo nessa guerra, nem os Estados Unidos, nem a China. Mas os Estados Unidos querem ter a patente do céu e do inferno. E isso mostra que o presidente Biden não ordenou uma busca honesta e transparente da origem do coronavírus. Biden está repetindo a mesma retórica do ex-presidente Donald Trump, revelando mais uma vez aos olhos dos que se iludem que, em temas sensíveis de política externa, não há diferenças essenciais entre democratas nem republicanos. São americanos, estadunidenses. E pronto. Porque o líder democrata se insurge contra a evidência dos fatos, já que essa tese do coronavírus já foi
refutada pela equipe internacional de peritos da Organização Mundial de Saúde, que esteve na China. E a China nega com veemência que o vírus tenha escapado de um dos seus laboratórios. Aliás, o maior cientista americano, Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e conselheiro médico-chefe do presidente Joe Biden, disse que o mais provável é que o vírus tenha surgido em mutações naturais, da natureza. E o Ministério das Relações Exteriores da China, da Rússia, já se pronunciaram sobre essas calúnias e fatos distorcidos. As acusações do governo Biden à China é a ordem de investigar a origem do coronavírus é interesseira, manipulação interesseira, politização do rastreamento com finalidades que têm a ver com o interesse realmente de encontrar não a origem da pandemia, mas um caminho para a expressão da má conduta política no mundo. É uma mentira que equivale a que o governo norte-americano inventou em 2003, todo mundo está lembrando, para justificar uma agressão militar ao Iraque. Seu ex-aliado. E com a percepção sobre isso em todo o mundo, por isso, 300 representantes de 100 países e regiões assinaram no início agora de agosto uma declaração conjunta opondo-se à politização do trabalho de rastreamento. A organização do Secretariado Mundial de Saúde também se manifestou com relação a isso. Agora, o que muita gente se recusa a aceitar é que os Centros de Controle e de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos enviaram uma carta à Fort Detrick, que é uma empresa de programa de defesa biológica dos Estados Unidos, pedindo que encerrasse a maioria das suas operações por questão de segurança. A mídia noticiou o surto de uma grande escala de Evelyn, um acrônimo por lesões pulmonares associado ao cigarro eletrônico nos Estados Unidos, saído desse laboratório. Em setembro do ano passado, em Maryland, o número de relatados de pacientes com essa síndrome, viu, meu caro Albérico, dobrou. E o mundo se assusta com a possibilidade de produção de armas biológicas nesse laboratório, Fort Detrick, onde estão cientistas capacitados para isso e são armazenadas toxinas. Lá tem esse laboratório. E o mundo sabe, a imprensa sabe, a OMC sabe, a ONU sabe. 7 unidades, os estreitos dessa relação, inclusive, com relação ao desenvolvimento de uma guerra biológica perante o exército imperial japonês. E já foi relatado que o Fort Detrick comprou dados da guerra biológica, comparou, aliás, da unidade 631 por 250, comprou, né? 250 mil ienes. Tudo isso mostra a pertinência, né, contra essas coisas que os americanos continuam querendo mandar no mundo. E reverterem a situação, acusando, inclusive, outros países para se apropriar, inclusive, de tecnologia, como agora a gente vê aqui nessa sinalização de Biden, que se manifestou contra Bolsonaro, agora manifestações de apreço sobre Bolsonaro, para enfrentar a tecnologia chinesa e prometer segurança balística, vamos dizer assim, militar a Bolsonaro. É mais uma vez os americanos interferindo em nossas vidas, na vida desse país, inclusive para defender seus interesses, fazendo com que monstruosidades permaneçam no poder aqui. Por isso a gente tem que lembrar aquela história lá do começo que eu contei hoje, que até para atravessar a rua, sobretudo as ruas do mundo, a gente precisa não só olhar para um lado, a gente precisa olhar para os dois lados. Porque como aqueles meninos, nós estamos influenciados, não para cuidar da vida humana,
Não para perguntar por que as vidas estão sendo ameaçadas, estão sendo enterradas, soterradas, mas para perguntar por quê. Qual era a marca do carro? Se tinha ar-condicionado, o carro que atropela a gente da história todo dia. Se o carro que atropela a gente da história dia tem teto solar, tem faróis de neblina, quantos cilindros e motor tem para esmagar a gente? Porque, como o professor Gustavo Ilches, nós não precisamos mais descobrir que, por influência da usura humana capitalista, o mundo, mesmo das crianças, não é tão simples assim. Bom dia.